A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 5. E lemos assim: E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se havia de anunciar. Aqui fala que Moisés foi fiel na casa de Deus. Portanto, nós vamos mencionar alguns elementos de Deus na Epístola aos Hebreus. Primeiro, a casa de Deus. A casa de Deus está em Hebreus, capítulo 3, verso 5. Hebreus, capítulo 4, verso 9, lemos assim: Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Então, nós temos a casa de Deus e o povo de Deus. Hebreus 4, 12, lemos: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Temos a casa de Deus, o povo de Deus e a palavra de Deus. Esses três elementos de Deus já são importantes: a casa de Deus, o povo de Deus e a palavra de Deus. Mas vamos continuar vendo mais elementos de Deus na Epístola aos Hebreus. Falamos da casa de Deus, do povo de Deus e da palavra de Deus. Mas a casa de Deus é importante, o povo de Deus também e a palavra de Deus. Mas é preciso também o Filho de Deus. Hebreus 4,14 diz assim: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Jesus, Filho de Deus. Olha só, temos a casa de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus e o Filho de Deus. 4 elementos importantíssimos nas escrituras aos Hebreus: a casa de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus. Mas não para aí, vamos ver mais elementos ainda de Deus. Lemos assim: Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus. Os oráculos de Deus, em outras traduções, fala das palavras de Deus. Mas aqui encontramos os oráculos de Deus, que vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Os oráculos de Deus. Então temos a casa de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, os oráculos de Deus. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 24, Hebreus 9, 24, está escrito assim: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para que agora comparecer por nós perante a face de Deus. Oh, coisa maravilhosa, a face de Deus. E Cristo compareceu perante a face de Deus. Então temos a casa de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, os oráculos de Deus e a face de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 36, lemos assim: Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus. A vontade de Deus é importante que nós a façamos,
possais alcançar a promessa. E aqui é a promessa de Deus. Então, no Hebreus 10:36, temos mais dois elementos de Deus: a vontade de Deus e a promessa de Deus. Que nós possamos fazer a vontade de Deus e que possamos ter a promessa de Deus. Olha aí, 8 elementos importantes de Deus na Epístola aos Hebreus: a casa de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, os oráculos de Deus, a face de Deus, a vontade de Deus e a promessa de Deus. Mas vamos mais adiante, e há muitos elementos de Deus. Eu vou mencionar mais 4 aqui na epístola. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2, lemos assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Temos aqui o trono de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, os oráculos de Deus, a face de Deus, a vontade de Deus, a promessa de Deus e o trono de Deus. E quem está à destra do trono de Deus? Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 12, verso 7, lemos: se suportais a correção, vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? E o verso 8 diz: mas estáis sem disciplina. Temos aqui a disciplina de Deus. Como é importante a disciplina de Deus para nós. Hebreus capítulo 12, verso 15, diz assim: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Temos a disciplina de Deus, mas temos a graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Que a graça de Deus continue conosco. Já vimos 11 elementos de Deus: a casa de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus, os oráculos de Deus, a face de Deus, a vontade de Deus, a promessa de Deus, o trono de Deus, a disciplina de Deus, a graça de Deus. E para terminar, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, torne a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Temos aqui a paz de Deus, o Deus da paz. O Deus da paz indica a paz de Deus. 12 elementos de Deus na Epístola aos Hebreus. Primeiro, a casa de Deus. Segundo, o povo de Deus. Terceiro, a palavra de Deus. Quarto, o Filho de Deus. Quinto, os oráculos de Deus. Sexto, a face de Deus. Sétimo, a vontade de Deus. Oitavo, a promessa de Deus. Nono, o trono de Deus. Décimo, a disciplina de Deus. 11º, a graça de Deus. E 12º, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa acionar o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist e ali você vai encontrar um total de 232 pastas com um total de 6.500 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.